Bem-vindos a mais um episódio do Café com Bis. Hoje nós vamos continuar nossa conversa sobre branding e eu tenho o prazer de receber a Fernanda Salgado, gerente de marca da OpenSEO. Ela vai falar um pouco mais da trajetória dela para a gente, que é uma trajetória incrível. Mas o propósito principal desse programa, a gente já falou sobre marca e tamanhos de empresa, hoje a gente vai falar sobre. Cara, o que é um rebranding? Todo mundo tá falando de rebranding o tempo inteiro. Ai, porque Twitter, porque X e tudo mais. Beleza, hoje a gente vai entender quais os processos por trás dessas conversas e conseguir ter uma posição um pouco mais contundente em relação a isso, não só ficar na superficialidade do gosto ou que eu não gosto. Quer ter uma opinião um pouco mais elaborada, a gente vai aprender a como construir isso aqui. Bem-vinda, Fê. Obrigada. Você podia dividir para a gente um pouco da sua trajetória profissional? Claro, eu sou formada em design gráfico numa época em que a gente ainda fazia design gráfico e design de produto como a mesma raiz, assim, e design de produto na minha época não era produto digital, era produto físico mesmo. Então, eu cursei uma faculdade onde tinha essas duas vertentes de design de produto físico e gráfico, e depois você se especializava em um, eu me especializei em gráfico. E aí, desde então, eu comecei já a minha vida profissional estagiando, né? Então, meu objetivo era passar por várias áreas do design para escolher onde eu queria me assentar, e o design é uma disciplina muito ampla que dá a possibilidade de você trabalhar com vídeo, com produtos físicos, com merchandise, enfim, dava para ir para muitos lugares. Eu experimentei todos esses, diagramação, tudo isso. E enquanto eu ainda estava na faculdade como estagiária, e aí meu último emprego como estagiária foi numa agência que fazia produtos promocionais e construção de marca. E ali eu entendi que era trabalhar com estratégia de marca que eu gostaria de fazer, que eu gostaria de me especializar. E aí, essa empresa, eu fiquei trabalhando 4 anos lá, se chama GAD. O GAD é uma consultoria de branding do Sul, que tinha braço no Rio, em São Paulo também. Logo depois do GAD eu entrei na Ana Couto, que é super conhecida, né? A Ana Couto é referência do branding, inclusive foi a Ana que trouxe esse papo, né, de branding nos anos 90, início dos anos 2000 aqui pro Brasil. E na Ana Couto eu passei 12 anos trabalhando lá como diretora sócia de marca, fiz muitos projetos, foi muito importante para o meu amadurecimento profissional. E em 2020 eu resolvi fazer outras coisas, além de fazer a estratégia da marca, a construção da marca visual, verbal. Eu queria começar a ver como é que era o lado de implementar o dia a dia, como é que você coloca uma estratégia em prática, quais são os desafios que impedem de sair do jeito que foi planejado. Então, eu decidi fazer esse movimento para ir para dentro de um cliente, trabalhar dentro da equipe de marketing, e foi quando eu fui para a Neon. No final de 2020, eu fiquei 2 anos lá, construindo a marca dentro do marketing. E hoje em dia eu estou trabalhando numa outra fintech chamada OpenCo, que também é uma fintech especialista em crédito, especializada em crédito, com outras marcas embaixo dela. E a minha função é justamente contar bem essa história dessas marcas e conectar, ter relacionamento com o público, entender como é que a estratégia da marca se aplica no dia a dia também, né? Fazer a estratégia da marca e aplicá-la no dia a dia. Então, resumidamente, essa é a minha carreira e onde eu tô agora. O que você achou, então, que era a diferença? Você conseguiu chegar à conclusão do que é que impede de a marca que foi planejada ser colocada tal qual no dia a dia, na operação? Eu acho que o que impede é que o dia a dia, principalmente em fintech, startup, é muito dinâmico, as coisas mudam a toda hora. Então, a agência que é contratada num período da existência do negócio,
entrega uma estratégia adequada às informações que ela recebeu naquele momento. E essas informações, 3 meses depois, podem ter mudado assim, completamente. Né? Então, você gerenciar uma marca dentro de uma empresa, ainda mais uma empresa quando é muito dinâmica, que muda muito, é essencial você ter alguém para implementar a estratégia com uma cabeça mesmo que venha do branding para você conseguir determinar se aquilo ainda está aderente ou não à estratégia feita, se tem que ter uma mudança maior ou se só tem que ter recalcular uma rota. Então, a grande diferença é essa. Existem muitos obstáculos no dia a dia, existem muitas limitações de verba, limitações de canais, limitações até mesmo de entendimento de mensagens pelos clientes. Às vezes, a agência, na maior boa vontade, constrói uma estratégia em cima de pesquisas com o cliente, mas quando você vai implementar e aí você faz uma pesquisa para ver se as pessoas entenderam o que estava sendo falado, elas não entendem, a mensagem não foi passada da melhor forma. E tudo isso são coisas do dia a dia que você tem que repensar, refazer, mudar a direção rapidamente para você colher os melhores resultados. Então, acho que meu maior aprendizado foi esse, assim, que uma coisa que a gente já falava na né, da agência, mas você vê isso na prática, não existe um dia de sossego para o profissional de branding. Assim, toda hora a gente está tendo que correr atrás de alguma coisa. Então, isso foi o aprendizado que eu tive de estar dentro de uma empresa fazendo branding acontecer no dia a dia. E aí, o que de fato é um rebranding? E quando é o momento certo, assim, quando ele é recomendado de acontecer? Um rebranding é quando você tem alguma mudança grande estratégica da empresa e você tem que adequar a sua marca e a sua linguagem para esse novo momento. Aí pode ser uma mudança que venha do negócio, tipo, a gente vendia produtos de tais maneiras e agora a gente vai voltar para esse tipo de produto aqui, não vai focar mais nesse. Pode ser mudança de público. A gente estava focado no público jovem, agora a gente quer o público mais velho. Pode ser mudança de contexto. O mundo era de um jeito e agora o mundo está de outro, né? A pandemia fez muita gente precisar de rebranding, né? Porque mudou até a forma de atuar, as coisas ficaram mais digitais, tiveram mercados que foram muito balançados com os anos de pandemia, como o mercado de banco, né? As pessoas não, durante as épocas mais restritas, não podiam ir nas agências, ficou tudo mais digital. Então, tem vários fatores que fazem você precisar de um rebranding, né? Geralmente são grandes mudanças de estratégia de negócio, de foco em público, de estratégia de produto ou de contexto de mundo, né? Uma coisa que era bom antes e agora não é mais. Uma coisa que era, tipo, vou dar um outro exemplo. Refrigerantes, né? Refrigerantes eram muito legais até um certo momento da vida, de repente começou a vir um papo de cuidar da saúde, de restringir açúcar consumido e tal. Os refrigerantes tiveram que se reposicionar, tiveram que passar por rebranding. Então, rebranding é isso, é quando a gente tem uma nova definição que vai mexer em lugares que você vai precisar contar a história de uma outra maneira. E aí, essa história contada por insumos verbais e visuais, e aí que você tem que mexer na sua marca para primeiro você definir qual é a história nova que vai ser contada, que é a estratégia, e depois como ela vai ser contada, né? Como é que vão ser as formas gráficas, os tipos de foto, a cor que vai ser usada, o tom de voz que vai ser usado, que aí é uma consequência das definições estratégicas que você teve. Então, basicamente, um rebranding é isso. Você acha que todo rebranding é meio que de praxe? Ter aqueles vídeos de lançamento de nova marca e meio que aquele statement, assim, que a maioria do público, na real, não entende nada. É muito mais para. Eu sempre vejo esses vídeos como muito mais para as pessoas do marketing, assim, que estão vendo e que estão seguindo a marca, conseguir entender porque eles fizeram aquilo, sabe? Me parece muito mais para o Uhum. mercado do que para o público em si.
Qual a sua visão disso? Eu acho que tem uns que claramente são para o mercado, ou para virar case e para inscrever em prêmio, sabe? Essas coisas, a gente vê isso muito acontecendo. Mas tem uns que são muito bem feitos, e aí eles contam a história de uma maneira que todo mundo vai entender, assim, né? Que todo mundo vai conseguir captar por que teve que mudar. E isso é um cuidado que tem que ter, né? Assim, você prestar contas da mudança, porque as mudanças, elas normalmente são rejeitadas em todos os parâmetros da sua vida, né? Você luta contra a mudança. Você, como ser humano, muda contra a mudança, luta contra a mudança, mesmo ela sendo inevitável em todas as áreas da sua vida. Mas quando a gente está apegado a um produto, uma marca, alguma coisa, isso vira contra, né? Quando você não explica os motivos daquilo, isso pode virar contra todo o seu processo cuidadoso de rebranding lá, que você ficou meses fazendo. Então, acho que as marcas têm que prestar essa conta de uma maneira direitinha para que todo mundo entenda, que não seja só no seu umbigo. Olha que legal, como eu sou legal, eu mudei. E o mercado está aplaudindo e meu consumidor não está entendendo nada. Então, eu avalio que esse tipo de vídeo tem que existir, né? Esse tipo de prestação de conta do porquê que mudou tem que existir, mas tem que ser muito acessível para que a história já daí da mudança já seja bem contada, já seja bem recebida pelo público também. Você acha que o do Itaú é um bom exemplo de como isso foi bem Acho. feito? Eu também super Acho, achei. Eu acho, fiquei. eu acho que o do Itaú foi um bom exemplo para tudo, assim. Eles deram uma lição de como fazer rebranding, porque eles foram muito cuidadosos com as suas escolhas. Não tinha como não ser, né? Uma marca gigantesca, com muitos anos de história. A equipe que estava fazendo esse processo é uma equipe muito competente. Eu conheço muita gente que estava trabalhando nesse processo e eu sei que eles estavam sentindo a responsabilidade, né, o tempo todo. Eu sei agora, depois que eles lançaram, né, que quando eles estavam fazendo era muito sigilo, ninguém falou nada, era super na encolha. Mas depois que lançou, eu conversando com as pessoas envolvidas, eles falaram que tipo, foi muito pesado, assim, ter essa responsabilidade de mexer numa marca desse tamanho. E aí não tem como você ser relapso com isso, né? Eles planejaram todos os passos, até o que poderia dar errado. Porque o processo de rebranding, ele tem que passar por isso também. Tem que ter um olhar de tudo que a gente sabe que vai dar certo, ou aposta que vai dar certo, e todos os lugares que a gente acha que pode dar errado também. Onde vai ter gente falando mal, onde vai ter gente acusando que é plágio, onde vai ter gente que vai rejeitar. Deve ser mapeado. E isso é gestão de crise, que faz parte do processo de construção de marca, né? E eu sei que eles fizeram isso para vários cenários que já aconteceram. E então o Itaú conta muito bem essa história. Tinha por que eles fazerem isso agora. Eles aproveitaram uma grande data, né, que era os 100 anos do Itaú, aproveitaram essa data para revitalizar a marca de uma maneira muito ampla, muito bacana e muito respeitosa, e contaram isso em videocases lindos, tanto para o mercado quanto para as pessoas que não entendem nada de marca, entenderam que a marca por que ela estava fazendo esse movimento. E eu acho muito legal quando acontece isso do Itaú, que aconteceu assim, logo depois que eles lançaram o rebranding. Fez tanto sentido que você olha para a marca anterior do Itaú e fala assim, meu Deus, como é que eles não fizeram isso antes, né? A marca agora está parecendo muito velha, depois que eles andaram esse passo para frente. Uhum. Então, enfim, eu sou muito fã desse movimento deles, eu acho que eles acertaram em muita coisa. Nossa, eu achei tão esquisito as pessoas questionando laranja. A gente, o Itaú sempre foi laranja, como assim? Daquilo que vocês estão falando, sabe? Os filtros, os elementos das campanhas, tudo sempre tinha muito laranja. Você já sabia que era a campanha do Itaú antes de aparecer a marca do Itaú. Não entendi nada quando o povo Exato. ficou se questionando. Talvez Mas tenha a ver isso com geracional, referência geracional. é, Tipo, para mim sempre foi o Itaú. Para gerações mais novas, talvez seja o Inter. é. Não sei. Mas tem essa mudança do mercado de banco também, né? Como esse mercado financeiro, banco, fintech, é muito saturado,
com muitos players, as pessoas acabam perdendo o histórico muito fácil, né? Assim, então, o Itaú sempre foi laranja, mas ele usava mais é, outras cores da paleta dele, usava azul, usava branco, usava não sei o quê. O Inter, no app, por exemplo, do banco do Itaú, a bolacha do Itaú era azul, né? E ela ficava no entorno laranja. Mas o Inter foi sempre todo laranja. Aí, realmente, as pessoas têm um pouco menos de contexto e estão muito saturadas de informação dos bancos digitais, caem nessa armadilha de achar que o Itaú está copiando. Mas imagina, o Itaú é laranja desde os anos 90, assim, então É é porque a gente já tá realmente aqui há mais tempo vendo isso também. uma surpresa. Foi uma surpresa. Foi uma surpresa, não. Eu já imaginava que ia ter um conflito ali, mas foi uma surpresa para mim a quantidade de gente que falou isso, assim, muita gente batendo nessa tecla, né? É. Tá, e aí, pensando bem técnico mesmo, qual a diferença entre rebranding, refresh e redesign? Olha, rebranding é isso que eu já expliquei. Quando tem uma grande mudança estratégica e você tem que ir fundo e mudar o jeito que você se comunica de uma maneira geral, tá? E aí pode incluir desenho de marca ou não. Pode ser que você avalie que a sua marca tá boa para os pontos de contato que você tem e você não mexa no logotipo, no símbolo, mas mexa em paleta de cor, em forma, em fonte, em todo o entorno disso e deixe só a marca do jeito que todo mundo conhece. Ou pode ser que você mude tudo, tá? Isso é rebranding. Refresh de marca, eu entendo que é quando você faz uma alteração pontual para sanar um problema específico, tá? E aí tem muito mais uma questão de desenho, muitas vezes é muito mais uma questão de desenho que não é bom para aplicar em tamanhos pequenos, por exemplo, e agora a marca precisa existir numa tela de celular. Então ela vai ter que fazer um refresh, ela vai ter que mudar um pouco o seu desenho para ficar melhor e acolher é, esse novo lugar que ela vai existir, tá? Ou a marca é muito datada, porque foi feito com uma tendência de design que ficou muito característica de uma década e ela tá com a estratégia toda certa, tá tudo bem, tá tudo andando redondinho, só que ela tá com um desenho que remete a uma época que já passou. Então ela parece que ela é velha. Então você tem que fazer um A refresh gente, dela. a gente pode pensar na câmerazinha do Instagram? A câmera do Instagram foi um refresh, foi. Tem outros exemplos também. Tem a marca da Epson, por exemplo, que ela mexeu muito pouco no desenho dos ângulos que ela tinha, que eram 3 tracinhos inclinados, para que eles ficassem melhor na redução de tela para celular, porque ela era usada agora muito pequenininha. Tem marcas que mexem para aumentar o olho, que é a parte interna da fonte, e ela poder performar melhor em tela também, porque elas ficaram mais em ambiente digital do que em ambiente offline. Então, todas essas mudanças que são para corrigir algo mais técnico, eu considero um refresh, ou para amenizar um problema que surgiu por causa de contexto, tipo isso. Vamos pegar uma hipótese aqui do caso do Itaú e do Inter. O Itaú é um banco gigante, que tem uma amplitude muito maior de conhecimento do que o Inter, se apropriou ali do laranja de uma maneira mais massiva do que eles costumavam fazer. Talvez o Inter tenha que fazer um refresh aí de marca, mudar alguns elementos, ir para um outro caminho para poder retomar a propriedade dele, entendeu? Assim, poderia Eles ser um caso de lançaram. refresh. Eles colocaram um elementozinho assim, tipo, um elementozinho, meio que uns cartõezinhos assim, se não me engano, na marca, mas não teve nem metade da proporção, óbvio. Então, eles chegaram a fazer um movimento, mas eu acho que é, é, foi muito na onda ainda do Itaú, Foi assim, de né? Ficou susto. meio. Foi no susto ali. Quer dizer, nem foi no susto, eles já estavam preparando isso há um tempo, né? Nenhum processo de mexer na marca é assim muito rápido, mas talvez a gente ainda veja mais coisas acontecendo, porque precisa
ter uma atitude mais forte ali para retomar alguns territórios. Mas então é isso, o rebranding é mais profundo, o refresh é o que a gente chama de dar um tapa ali, muda alguma coisa, aumenta, faz uma melhoria para performar melhor de uma outra maneira. E o terceiro ponto que você falou de redesign, para mim, redesign é muito próximo desse refresh ou do rebranding, dependendo de como que você do tamanho desse redesign, né? Mas ele é você repensar os elementos gráficos da sua marca, você fazer um redesign mesmo, como a própria palavra fala, você mexer num design que já existe. Então, dependendo da quantidade que você vai mexer, pode ser um refresh ou pode ser um rebranding. Um exemplo pode ser, sabe, o Google com os avatares dos aplicativos, que ficaram aqueles coloridinhos, antes era um envelopinho, aí depois virou só traços coloridos. Assim. E aí, de repente, todos perderam o tom de realistas e ficaram só uns tracinhos coloridos. Daí, se tá mais para redesign ou para refresh? Isso está mais para um trabalho de mexer em arquitetura de marca e produtos, na verdade, que causa pode ser até um rebranding. É isso que eu estou falando, o redesign ele cai no rebranding também, porque se ele é um trabalho que mexe na arquitetura e na relação que as marcas têm entre elas, para elas ficarem mais visíveis, e você conseguir do Chrome, do não sei o que, aí você está fazendo um rebranding aí, porque você está mexendo nas marcas de produto que são ligadas a uma marca maior. Então você está ali numa esfera de arquitetura de marca. Eu consideraria um rebranding porque tem um olhar estratégico de você dar mais peso de reconhecimento para as marcas, as submarcas de produtos linkadas a uma marca maior. Que aí é retomar valor daqueles produtos para a marca mãe. Boa. Você podia contar uma das suas histórias de construção, de rebranding pra gente, um dos seus cases, pra gente entender como é o passo a passo, desde a detecção da necessidade até o fato ali do go-to-market disso? Posso. Tem vários cases legais. Eu não sei nem escolher, assim, o que eu falaria. Mas eu acho que marcas que as pessoas têm muito no dia a dia, assim, são mais fáceis de ver essa mudança, assim. Eu gostei muito de fazer o rebranding do Chamex, a folha de papel Chamex, que a gente usa muito, né, no nosso dia a dia. Chamex foi um projeto que começou justamente eles procurando a gente para fazer, a gente no caso, quando eu estava na Ana Couto, para fazer o rebranding da marca deles, porque é um mercado onde o papel não tem muita diferenciação, né? O papel é papel para imprimir. Você vai lá na papelaria e você compra uma resma ou para desenhar, ou para imprimir, ou para fazer um projeto especial. Então, o que muda são coisas muito técnicas, né? A gramatura, a cor e tal, mas não tem uma preferência por marca. Você não fala, eu vou comprar o Chamex porque eu gosto mais. Agora sim, porque eles passaram por um rebranding e trouxeram um valor a mais. Mas tinha uma questão também de olhar como é que o produto performava na gôndola. Você antigamente chegava lá para escolher um papel para comprar e todas as embalagens eram meio parecidas de todas as marcas, né? Tinha uma árvore com folha, com uma fonte na marca meio rabiscada, meio assim, um pouco datada, um pouco antiga. E aí a nossa análise era justamente como é que a gente pode reposicionar uma marca que vende commodity, que é resma de papel, para ela ser mais do que isso, né? A questão era você criar um relacionamento com um significado ali para a pessoa te escolher na gôndola, falar não, eu quero Chamex, que o Chamex está trazendo um ponto de vista interessante para minha vida que ninguém trouxe. E aí a história legal desse case é que a gente se aprofundou, né, sobre as questões dos usos de papel, e geralmente o papel ele é usado para concretizar algum projeto que você tem.
E todo projeto nasce de uma raiz criativa, mesmo os projetos de exata, de matemáticos, você vai imprimir uma planilha de Excel, tem alguma coisa criativa ali. O ser humano tem a criatividade inerente. Todo mundo nasce criativo, e a gente viu com várias pesquisas que conforme a gente vai crescendo, a gente vai ficando menos criativo porque a gente vai tomando mais tapa na cara da vida, né? As pessoas vão falando, nossa, que horror, que feio esse seu desenho. Aí você vai ficando com vergonha de desenhar porque alguém falou que seu desenho é feio. Você vai para a escola, você entra num sistema educacional que cria padrões de aprendizado, você vai ficando menos criativo. Você vai trabalhar numa empresa, você tem que tocar de acordo com a banda daquela empresa, você vai ficando menos criativo. Então, estava muito claro para a gente que o Chamex, como uma folha em branco, era uma possibilidade de resgate dessa criatividade. Então, daí se criou um propósito muito legal do Chamex incentivar as pessoas a resgatarem a criatividade que elas já tiveram quando eram crianças. E aí o projeto foi todo em cima disso. A gente mudou todas as embalagens, a gente mudou o tipo de comunicação, como é que a gente fala com as pessoas, como é que era o chamequinho, que era muito focado para público infantil, e a gente continuou com essa pegada de público infantil, mas trazendo essa coisa do mundo infantil da criatividade também para o adulto. Então, era uma ilustração do chamequinho menos caricata e mais lúdica, para os adultos também se identificarem. Então, ampliou muito a conversa do Chamex. Deixou de ser uma folha para você imprimir e virou uma folha em branco para você resgatar aquilo que um dia foi seu, e que você fazia muito bem, que você adorava fazer, que era desenhar. E aí isso foi tangibilizado de várias maneiras, não só no verbal, de como é que eles falam deles mesmos, como é que eles contam essa história, mas também do visual. Toda a embalagem de Chamex, ela tem uns pontinhos que você, dependendo do jeito que você conecta esses pontos, eles viram desenhos variados. Então, isso é para dizer que, na verdade, para você tirar alguma coisa da sua cabeça e botar no papel, basta ligar pontos, seja de ideias ou seja fisicamente mesmo, você puxar um ponto para o outro e começar a desenhar uma casinha ali. Você já está botando a sua criatividade, o seu desenho que ninguém fez no papel, que só você sabe fazer assim. Então, esse pontilhado que foi para as embalagens e para a comunicação de uma maneira geral, traduzia visualmente isso que a gente queria incentivar, de ser fácil, resgatar esse lado que todos nós temos, mas que muitas vezes a gente deixa ele abafado, porque a gente foi julgado durante a nossa vida ou teve que se adequar a processos que foram minando a nossa criatividade. Então isso é um case que eu acho muito legal e que tangibiliza bem assim, no visual, e que está inserido na vida das pessoas. As pessoas usam bastante Chamex e fez muita diferença em números de negócio. Chamex vendeu mais depois do rebranding. Chamex ficou mais fácil de identificar na gôndola, as embalagens chamam mais atenção. Você entra num ponto de venda, você vê de cara, por conta das cores, por conta da escolha tipográfica, por conta dos desenhos. A gente criou um sistema de desenho visual gráfico que fica fácil de identificar qual papel serve para o quê. Então tem vários tipos de papéis diferentes para imprimir, para desenhar, com gramatura alta, com gramatura baixa. Então foi muito bacana assim, esse projeto. Eu acho que ele tangibiliza bem toda essa história que foi desenvolvida na estratégia da marca. Para vender essa ideia para o cliente, tipo, qual foi o seu principal desafio, assim, de fazer ele chegar no que vocês queriam? Ou foi fácil? Às vezes é fácil. Fácil nunca é, né? Sempre tem várias etapas ali, assim, mas o que é bom do branding, o que é legal do branding, é que quando ele é bem feito, ele minimiza a questão do gosto ou não gosto, porque ele traz dados e ele traz fatos. É quase
uma ciência, assim, sabe? É óbvio que até mesmo a ciência, ela tem suas exceções, ela tem suas variáveis ali. O branding também tem. E o gosto pessoal é uma dessas variáveis. É impossível você deixar de lado o seu gosto para julgar alguma coisa. Mas o processo do branding, quando ele é bem feito, ele traz tanta informação, tanto dado, tanta conversa, tanta pesquisa, que você entende que mesmo se aquilo pessoalmente não é para o teu gosto, faz sentido para o seu público. E isso que os clientes têm que ter na cabeça. Muitas vezes, eu já ouvi várias vezes de clientes, na época que eu era agência, falando assim, mas eu não gosto disso. E eu respondia, mas nem é você que tem que gostar, né? É seu cliente que tem que gostar disso. A gente está trabalhando para esse público aqui, você não faz parte desse público. Então, a gente se mune de fatos e dados que comprovam que aquela teoria pode dar certo. É óbvio que depois tem todo um teste. Você pode implementar e ver que aquilo que estava na teoria dando certo não deu tão certo assim. Aí vem a questão da mudança de rota, de você ter que rever alguns equities, alguns assets. E tudo bem, faz parte do processo. Mas a grande maioria das vezes dá certo porque ele não acontece do nada. Ele acontece embasado em muito estudo, em muito trabalho, em muita análise de pesquisa, em muita conversa com o público, em testes prévios, né? Assim, antes de lançar a marca, você chama um grupo de clientes lá e testa qual foi a percepção deles, se eles conseguiram entender o que estava sendo falado, se gostaram da mudança. Então, tudo isso faz parte do processo de branding. Foi assim com o Chamex, a gente fez muita conversa com o consumidor, a gente testou antes de lançar, a gente tinha muita pesquisa de comportamento, a gente tinha muito olhar de ponto de venda, se vai funcionar, não vai, se funciona de longe, se funciona de perto, se funciona na embalagem, se funciona na tela. Então foi fácil tomar a decisão, porque os caminhos de marca estavam muito bem embasados. Então, geralmente, quando você está em agência, você não leva um caminho só, né? Você leva de 2 a 3 caminhos de marca para serem discutidos com o cliente. E todos eles são passíveis de aprovação, você não leva nada que você duvide que vai dar certo, né? Então fica uma escolha dentro de um limite de que você sabe que vai dar bom, e aí depois você potencializa aquela escolha com mais ingredientes ali, mais elementos para ficar ainda melhor o trabalho depois que ele foi escolhido, né? Então esse foi o processo com a grande maioria dos cases que eu trabalhei. Sempre assim, muito bem embasado, com pesquisa, com conversas, com testes prévios e tudo isso, mostrando que a gente estava seguindo no caminho correto mesmo. Cara, eu sou do digital, né? Daí é aquele negócio, deu ruim no digital, você tira rápido, aquela gritaria, meu Deus, tira, tira, tira. Ajeitou, subiu de novo. Quando é com marcas que têm presença muito física muito forte, tipo, como é essa parte, assim, de mudar de rota? Como é que acontece isso? Porque para mim sempre vem um tamanho de custo gigantesco e a velocidade é reduzida. Mas É. como que você faz? Seria? Gasta-se muito dinheiro, muito tempo das pessoas trabalhando, e realmente tem menos velocidade. Aí você tem que botar ali num quadrante os seus quick wins e o que, que você vai deixar para depois. E não só quando dá errado. Você vê, por exemplo, Burger King mudou a marca, sei lá, tem 2 anos por aí. Até hoje tem loja que não atualizou a marca. E tudo bem, você não vai confundir e falar, nossa, não é o Burger King porque está com a marca antiga. Você sabe que é um processo, todo mundo sabe que é um processo ali de mudança. Mas tem processos realmente que vão demorar muito mais do que no digital e tá tudo bem. Eu acho que inclusive tem marcas que já mudaram há 5 anos e você ainda vê a versão antiga delas andando por aí, porque não tem como você eliminar completamente a marca antiga da história da vida das pessoas, né? Então, acho que quando ela está nesse meio offline, é realmente um investimento maior na mudança. E aí,
você como profissional de marketing, como pessoa de branding, tem que saber, tá muito certo de que vale a pena fazer aquela mudança, porque senão é rasgar dinheiro. Às vezes a mudança é tão imperceptível para o público final que é só uma coisa de vaidade de quem está à frente querendo fazer o trabalho. E não vai ter um ganho no negócio, não vai ter um ganho na percepção do cliente, vai ter um custo muito grande de investimento de tempo e de dinheiro. Então, nem sempre mudar tudo é o melhor caminho, não. Você tem que considerar todas as variáveis aí para entender se é um momento, se não é, sabe? Principalmente quando é Uhum. offline. Aí falando em estudo e em rasgar dinheiro, acho que é a janela perfeita para a gente falar do Twitter, que foi a mudança do Twitter. Daí, Sim. que teve problemas, obviamente, todo mundo já sabe. Já saiu 300 mil textos e opiniões de vários experts sobre a mudança e reprovando a forma que a mudança foi feita. Daí eu queria fazer um exercício de imaginação aqui e mantendo a ideia de que é uma mudança do Twitter para o X. Tipo, continua essa rota. Mas como você conseguiria fazer essa mudança ser menos desastrosa do que foi assim, o processo de lançamento? Cara, eu acho que não tem como. Sabe por que não tem como? Não tem como, porque primeiro porque não teve um porquê, não teve uma lógica disso ter acontecido, assim. Ah, mudou porque o cara quis mudar, assim. Não foi uma coisa, não partiu do cliente, não partiu do público. O público era muito fã do Twitter, as pessoas até hoje são, defendem o Twitter, né? Você pode até ver que até hoje nos jornais, nos lugares, quando as pessoas vão falar do X, do X, eles falam, ah, porque o X, ex-Twitter, você ainda tem que fazer esse disclaimer, ele não largou isso ainda da mão, entendeu? E não vai largar nunca. Primeiro que é um nome cachorro, né? X, é qualquer coisa, assim, né? É muito... tem pouca propriedade. E segundo que jogou no lixo uma história muito bem construída, tão bem construída, que tuitar virou verbo em várias línguas, né? Assim, virou uma coisa que é muito difícil das marcas fazerem, que é ter isso como uma propriedade verbal, virou uma palavra que quando você fala, todo mundo entende o que você está falando, né? Assim, não é uma coisa maluca que só quem usa o Twitter entende. As pessoas, inclusive, usavam como exemplo para texto curto. Falavam assim, ai, Jéssica, me conta quem você é num tweet, né? Não é que Isso, eu você tava vai pensando justamente twittar, nisso. Tipo, né? fora do Virou... contexto da internet, a gente utilizava isso. É, então era uma marca com uma potência tão incrível que, assim, essa pergunta que você me fez, eu vou te falar que a gente podia juntar as maiores cabeças de branding numa sala e falar assim, ó, vai ter que mudar de Twitter para X, faz isso ficar bom, vai. Muito provável que não ficasse bom, assim, porque é muito desrespeito com uma história muito bem construída e com muita força e muita propriedade, sabe? Então, eu não acho que tenha solução. Simplesmente não E acho. dentro dos cases de rebranding do ano passado, o Itaú a gente já falou sobre o Twitter, a gente acabou de já falar, mas tiveram vários Uhum. outros, né, que não tiveram tanto holoforte assim. Tem algum Sim. que você tenha curtido muito, assim, que você achava que deveria ter tido mais evidência e não teve? Tiveram de marcas muito grandes, né? Assim, marcas centenárias mudaram ano passado. Eu acho que uma que eu gostei foi a Pepsi, porque a Pepsi fez um movimento de resgate, assim como o Burger King fez há uns anos atrás, ele voltou um pouco na linha de evolução da marca dele, ele foi um pouco para trás, resgatando ali os anos dourados que ele teve. Acho que a Pepsi fez isso também. Por que, que eu gostei? Porque ela estava vindo numa toada de mudança de marca em cima de tendências de design. Então ela começou a ficar mais no 3D, depois começou a botar efeitos, depois tirou os efeitos para ficar mais flat. Então ela estava quase como uma resposta, ela estava fazendo é, como é que você falou? Não é o rebranding, não é o redesign, não é o redesign, é o Refresh. refresh de marca, Refresh. isso.
que eu chamava de facelift até então. Faz um facelift na marca que a Pepsi estava vindo nessa coisa do refresh, né? Para ela mostrar que ela estava no topo das tendências, ela ia lá e pegava uma tendência do design que estava acontecendo e dava um refresh na marca dela. Então, essa mudança do ano passado, onde ela resgatou um pouco das origens dela, tem a ver sim com uma tendência de design que a gente está vendo, que é uma tendência nostálgica, da gente voltar para uns anos que eram confortáveis e que todo mundo se sentia bem, que é um efeito também do pós-pandemia, né? A gente voltar para aquilo que dá calorzinho no coração, não é à toa que tem filme da Barbie, que a Estrela está relançando clássicos dos brinquedos dela. Tem várias marcas trazendo esse sentimento de nostalgia de volta. E isso é uma tendência mesmo do design. Mas quando isso é bem feito e quando isso é feito com bons princípios de design, eu acho que faz sentido. E eu acho que no caso da Pepsi melhorou a marca. Fez sentido resgatar uma versão anterior que performa bem tanto nas embalagens quanto no digital, com uma atualização legal para o contexto atual do mundo. Então, eu considerei que foi um bom rebranding também, pouco falado, mas foi... Na época que lançou, as pessoas até falaram, nossa, a Pepsi mudou. E aí foi isso, não teve muito mais. Mas eu gostei, achei um bom movimento. Engraçado que a Coca, eu não me lembro muito da Coca mudando, né? Oh, A Coca Coca tem mudou muito mudanças. pouco. Mas a Pois Coca, é, ela tem tipo, uma história muito... É líder, né? Quando é líder é difícil fazer mudanças drásticas, né? Então ela é líder no segmento dela, é uma marca que construiu equities muito grandes, assim, então não tem por que ela mudar, ela não tem nenhuma questão que faça ela mudar. Ela fez uma adaptação que ela fez aquela marca que abraça, ela também, que é como a gente vê nas embalagens, né? Ela mais abaulada, assim. Ela começou a usar isso para assinar peças publicitárias também, falar de conexão, falar de abraço, falar de calor, que fez sentido na narrativa. Se eu não me engano, isso tem, sei lá, 1 ano e pouco, 2 anos que ela fez. Também foi ali no período pós-pandemia para trazer esse acolhimento. Mas foi um jeito de usar a marca e não uma mudança de fato, assim, um jeito diferente de assinar a marca, né? boa. Tá. A gente chegou a falar um pouco sobre isso, mas eu acho legal a gente pontuar um pouco mais profundamente sobre a possibilidade de realizar uma mudança de posicionamento, fazer um reposicionamento, mudar tudo que tem em volta, sem necessariamente mexer na marca. E Uhum. aí eu acho que a cabeça das pessoas buga um pouco, né? Porque quando a gente fala de marca e tal, as pessoas vão direto, tipo, marca, cor, essas coisas todas. E quando você propõe um reposicionamento, você muda todas as narrativas, todas as outras coisas, menos a marca. Como é Sim. para pensar nisso e para defender isso também? Acho que passa tudo por isso, assim, o tamanho que a marca tem, o quanto ela é conhecida e se ela está de fato com algum problema que ela tem que resolver no seu desenho. Posso dar um exemplo de um case que eu participei, que não mudou marca, mas mudou tudo em volta, que foi a Natura. A Natura, ela se reposicionou há 3, 4 anos atrás. E ela não mexeu em nada na marca dela. Ia ser uma operação caríssima e gigantesca mexer na marca da Natura. Você imagina embalagem, loja, né, um monte de coisas físicas que ela tem, revistas e tudo mais. Ia ser um custo altíssimo e não tinha de fato nenhum problema ali na marca para ser resolvido. Era uma marca que já é super reconhecida, que já tem o seu lugar, que você não olha e fala, nossa, tá muito velha, ela não tá inadequada no contexto que ela tá, mas ela precisava se reposicionar na linguagem porque ela queria dar esse ar de atualidade, assim, tô aqui, tô trazendo questões relevantes para essa sociedade nesse contexto, preciso mudar isso. Então o desenho da marca não foi mexido na Natura, mas
todo o resto foi. Então, grafismos, cores, a fonte usada no universo, o tom de voz, as embalagens dos produtos, a loja, tudo foi mexido. Né? Só o que foi salvo foi realmente o desenho da marca, e foi uma mudança muito feliz. Evoluiu muito o sistema gráfico e verbal da Natura, botou ela uma relação muito mais própria, né, no mundo da beleza e em outros assuntos relevantes para ela, né, como a questão de preservar as florestas. Então, ela ficou mais presente, mais atuante nisso também, falar dos ativos da Amazônia, tudo isso fez parte desse rebranding e não precisou mexer na marca. Outro case que eu atuei também, que fez sentido não mexer na marca, mas mexer em todo o resto, foi o da Neon, que eu estava fazendo no time de marketing da Neon, estava fazendo de dentro para fora. E a marca da Neon não tinha nenhum problema técnico para ser mexido, e ela era uma marca muito jovem, ela existia há 5 anos, então ela não precisava de mudanças de desenho. Ela precisava de mudanças de como ela estava se posicionando, para quem que ela estava falando e como ela estava falando, como é que ela estava contando a sua história. Então, fizemos toda uma identidade visual e uma identidade verbal nova para a Neon, completamente diferente do que ela tinha antes. Preservamos apenas o azul principal da marca e o desenho do logotipo. O resto tudo mudou. Mudou a ilustração, mudou foto, mudou cores de apoio, mudou fonte, mudou tudo. Então, acho que esses dois são bons exemplos aí de cases que não precisaram mexer em marca, mas mudaram em todo o resto. Nesses casos, tem algum não vídeo de apresentação, de reapresentação, uma coisa assim, mas alguma campanha de relançamento, alguma coisa específica para mostrar esse novo momento? Nesses casos tiveram, sim. Tanto a Natura quanto a Neon fizeram campanhas nacionais abrangentes, falando, mostrando essa nova cara, porque é importante fazer esse marco também, tipo, ó, a gente mudou, estamos indo nessa direção, bora com a gente, né? Então, sim, tiveram. E é fundamental mesmo, porque senão vira quase um susto, né? Você tem que falar para as pessoas que já têm relacionamento, e você tem que ir até o público que você gostaria de ter relacionamento também. Então, quem já é o cliente da marca tem que perceber essa mudança, tem que falar, nossa, mudou. Ah, mudou para melhor, mudou por causa disso. Ah, entendi. E quem não tinha relação com a marca tem que entender a história que está sendo contada. Então, é super indicado. Eu sei que existem vários casos de marcas que fazem o rebranding, não investem em campanhas, né, por questão de orçamento e tudo mais. Também é uma opção, mas vira uma história mais longa para ser entendida pelas pessoas. Talvez tenha que ter um trabalho ali mais diário de contar essa história, e aí o caminho fica mais longo para todo mundo entender o porquê que foi essa mudança. As campanhas exigem bastante dinheiro, principalmente quando elas são nacionais ou internacionais, mas elas passam a mensagem mais rápido, né? A campanha é boa por causa disso. A gente sabe que publicidade existe justamente para isso, né? Para ser para ser mais ampla, para falar com gente que não falava antes e para passar as mensagens de uma maneira mais rápida e clara. Então, é isso. Boa. Já caminhando aqui para a última pergunta técnica, na posição de um gerente de marketing, o growth, né? Hoje em dia dá para variar essa posição, esse dono dessa cadeira, que não veio do mundo do branding. O que ele tem que estar atento para detectar sempre a saúde da marca que ele está gerindo? Quem sabe encontrar um momento ou outro de que a resposta da estratégia dele está na marca e não só em outras estratégias, sabe? Eu acho que ele tem que estar muito ligado no público dele. Sim, quem trabalha gerenciando marca tem que ser o representante do público dentro da empresa. Assim. Você tem que conhecer de cabo a rabo tudo o que acontece com o seu público.
o que ele está achando, quais são as outras marcas que ele consome, onde ele passa o tempo livre dele, vendo o que, fazendo o que, quais são as redes que ele usa, que tipo de assunto relacionado ao assunto que você faz ele consome. Porque não tem gente. Assim, quem trabalha com marca trabalha para dois públicos: para o negócio, né, para a empresa atingir o que ela precisa de crescimento, de metas, de estratégia de negócio, e trabalha para o outro público que é o seu cliente final. Então, você está ali para passar a mensagem da empresa para o seu cliente final. Então, você tem que ter total intimidade para você conseguir falar a mesma língua. Então, antes de você entender sobre métricas de marca, o que faz uma marca ser boa ou não, ver cases, você tem que saber qual é a jornada do seu cliente, como é que ele se informa, o que ele está vendo, quais são os outros produtos que ele consome, quais são os concorrentes seus que ele conhece, o que ele conhece dos seus concorrentes, o que ele conhece de você, o que ele pensa sobre você. E isso é um trabalho constante de aproximação mesmo, de bate-papo, de social listening, de pesquisa, e ficar muito de olho nas mudanças do contexto. Cultura que a gente está inserido é uma coisa que mexe muito do jeito que as marcas vão se comunicar. Né? Tem marcas centenárias aí que estão tendo que fazer reposicionamentos porque vinham falando de uma maneira e a sociedade mudou o jeito de falar e agora elas vão ter que falar de outra maneira. Então, as pessoas que gerenciam marcas, elas têm que ser íntimas dos seus clientes, do seu negócio, tem que saber tudo do negócio, saber tudo do cliente. Essa é a dica que eu dou. Assim, saiba tudo do seu negócio. Use o que a sua marca faz. Então, se é bens de consumo, consuma. Se é serviço, use esse serviço para você sentir na pele o que o seu cliente está sentindo e você entender como é que você pode oferecer para ele a melhor experiência que você pode oferecer ali, sendo uma marca. E acho que a dica final para gerentes de marca é não acham que a sua marca é a melhor marca do mundo. Porque a gente tem essa tendência, a gente trabalha com amor, a gente está aqui no dia a dia fazendo esse perrengue de construção de marca acontecer, que é um trabalho árduo, né, que exige muitas coisas. A gente tem essa tendência de achar que tudo que a gente está fazendo as pessoas estão entendendo e é maravilhoso e minha marca é melhor do que a marca do vizinho ali. Então, eu sempre acho bom baixar a bola e olhar em volta e falar assim, nossa, mas ali tá melhor do que aqui. Como é que a gente vai melhorar aqui? Né? Assim, ter esse senso, esse julgamento mais racional sobre o que você está entregando também é importante para quem faz marca. Boa. Para quem quer se aprofundar mais no universo de marca, tipo, aprender, estudar, conseguir chegar ali no raciocínio mais acurado em relação a isso. O que você recomenda? Pode ser livro, pode ser série, pode ser, sei lá, documentário? Eu recomendo entrar nos sites dos escritórios famosos que fazem marca, estudar os cases deles, que lá tem muita coisa boa, tanto os brasileiros quanto os gringos, né? Aqui a gente tem muito escritório bom, lá fora também tem muito escritório bom. Quem tiver a oportunidade de conhecer cases nacionais e internacionais só aumenta repertório. Livros, eu acho que todo livro que fala de estratégia de marca vale ser lido, e cada um tem um olhar. A boa estratégia de marca, para mim, não segue uma metodologia única, ela segue a metodologia que cabe para aquela empresa. Então, não necessariamente você aplicar a mesma metodologia vai dar certo para todo mundo, tá? Então, eu gosto muito do livro Como as Marcas Crescem, que eu saiba, tem 2 volumes, volume 1, volume 2. Ali tem muito estudo bacana, muito cenário legal para aprofundar, e fala sobre assuntos muito pertinentes
para quem está gerenciando marca no dia a dia. Eu acho que quem trabalha com marca, gestão de marca, tem que estar ligado no contexto cultural, o que está acontecendo nas redes sociais, que papos que a sociedade está falando, quais são os filmes que estão em alta, quais são as séries que o pessoal está comentando, tanto na visão geral, ampla, de tá todo mundo falando sobre isso, como também assuntos que são pertinentes para o seu cliente. Então, temos que estar ligados nisso. Até mesmo assistir Big Brother é uma dica que eu dou, sabe? Porque é um assunto que permeia o mundo das marcas. E para você entender como aquele marketing está sendo feito, como aquela marca está aproveitando um assunto que não é dela para se comunicar com o cliente, é interessante você saber esses assuntos que estão sendo falados. Então, acho que tudo que aumenta o seu repertório cultural faz bem para quem trabalha com marcas, tá? Então, saber quem está concorrendo ao Oscar, entender quem está na frente na bilheteria do seu país, entender os memes mais famosos da última semana, da onde que eles vieram, o que eles estão falando, tudo isso faz sentido, porque no final das contas, criar marca é criar relacionamento com pessoas, e criar relacionamento com pessoas passa pela cultura e passa por assuntos que são assuntos que interessam a essas pessoas. Então, acho que é isso que eu gosto de falar, inclusive para quem trabalha comigo e para os alunos que eu tenho, eu sempre falo isso. Aumente o repertório, seja curioso, entenda de tudo que está sendo falado, não precisa aprofundar em tudo, mas tenha noção do que está acontecendo no seu contexto, na sua cultura, nas suas bolhas e num olhar mais amplo desse Brasil enorme que a gente vive, que tem muita história boa para a gente saber e ficar ligado aqui dentro. Se você, agora, tudo que você aprendeu, viveu, todo o seu repertório, toda a sua maturidade, pudesse dar um conselho para você mesma, mas lá com 20 anos, começo de carreira, e esse conselho tem que ser daquele conselho assim, que tipo, sabe, dá um atalho absurdo e ia fazer você sair do lugar que você estava para o lugar que você está hoje muito mais rápido. Que conselho você daria? Olha, essa pergunta é muito difícil porque eu sou das que acha que tudo que aconteceu na minha história me trouxe para onde eu tô agora, e se eu interferisse nisso, eu estaria em outro lugar, sabe? Então, se eu me desse um conselho lá com 20 anos, talvez eu não fosse um atalho, me levasse para outra direção, que eu não sei qual seria. Eu cresci assistindo De Volta pro Futuro. Aí eles mexiam numa coisinha no passado, mudava todo o futuro. Eu sou dessas que acredito nisso, assim. Mas eu acho que o conselho que eu daria para mim mesma com 20 anos é compre Bitcoin. Compre Bitcoin, menina. Nossa, Logo que sim, sair, cara! você compra, que vai ser bom para você, sabe? É isso. Compre, segura, agarra. Sei que vai parecer que tá dando ruim, mas deixa lá que vai dar bom e aí vai ser bom para você. É isso que eu daria de conselho. Nossa, E sim! Você ia indo ficar para um muito lado milionária mais, agora. não é? E indo para um lado mais profissional, eu acho que o conselho talvez que eu desse, que eu acho que não ia ser um atalho, mas que é um calorzinho no coração, mesmo quando tá dando errado, vai dar certo. Assim, confia mais no processo e só vai. Porque os tombos que a gente toma fazem a gente aprender muito mais do que os acertos que a gente faz. Assim. Então, eu acho que é isso. Abraça o tombo. É o meu conselho para mim mesmo. Abraça o tombo, que ele vai te melhorar como pessoa e vamos nessa. Com certeza. Não, no fracasso, na verdade, fracasso nem existe. Fracasso é uma parada que inventaram para dissuadir a gente de continuar tentando, na real. Então, é nos É, tombos que a gente descobre novas perspectivas que aí levam a gente mais perto do acerto no fim do dia. Acredito demais nisso exato. também. Muito obrigada por esse papo riquíssimo, riquíssimo, riquíssimo.
Certeza que explodiu aí a cabeça de um monte de gente, deixou cheio de referências, vai deixar dedos nervosos do Google procurando as marcas que a gente falou para ver o antes e depois. Eu queria saber se tem algum recado para dar para as pessoas, alguma recomendação de alguma coisa sua que você gostaria que as pessoas entrassem, vissem. O recado que eu tenho é sejam apaixonados pelo que vocês fazem, porque isso faz toda a diferença. Eu já trabalhei com muita gente na minha vida e eu volto a chamar para trabalhar comigo aquelas pessoas que eu sei que genuinamente gostam daquilo que fazem, assim. Então, se você não está muito feliz e apaixonado, vai buscar alguma coisa para você se apaixonar, assim, sabe? Porque faz diferença trabalhar com. Não estou dizendo que o trabalho vai te completar e que vai ser tudo incrível, não, mas faz diferença você botar amor naquilo que você faz, assim, na dose correta do lugar do trabalho que ele tem na sua vida, tá? É, eu tenho uma página do Behance, que é behance.com/barra Fernanda Salgado, se alguém quiser ver meus cases lá. Eu tenho um perfil de design no Instagram que é @fessal___. Se também quiserem ver, não é muito movimentado, volta e meia eu vou lá, dou uma movimentada. E eu dou aula de branding na Miami Ed School desde 2010, então volta e meia eu tô lá formando, especializando pessoas na turma dentro da cadeira de design, especializando em branding e é um curso muito legal para quem está procurando uma especialização mais imersiva, né? Porque é um curso um pouco mais longo ali, onde realmente você se especializa em vários assuntos. Então, acho que é isso. Boa, eu vou colocar todos os seus links aqui embaixo, na página do Spotify. Eu vou deixar também um espaço tanto para enquete, que eu não sei qual a pergunta que vai ter ainda, e espaço para vocês deixarem comentários, falarem sobre o episódio, o que vocês acharam, dar ideias de próximos temas. Vou deixar o LinkedIn dela também, vocês podem ir lá perturbar ela, conecta, chama no DM, troca uma ideia, tenho certeza que ela vai amar. Nem perguntei se podia, mas estou jogando aqui. Pode, E pode. é isso. Muito Muito obrigada, galera. obrigada. Deixem estrelinha e compartilhem esse episódio com todo mundo que possa se interessar e até a próxima.